Ok, muito boa tarde, novamente, para vocês, queridos, queridas que estão aqui comigo ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá, para quem está assistindo pelo YouTube. Muito bom, gente, mais uma vez estarmos aqui juntos para esse nosso encontro. Tem sido, né, um dos pontos altos da minha semana, né, esse encontro aqui semanal, ao vivo, aqui com vocês. Muito bom estarmos aqui novamente. E o assunto que eu, né, escolhi aqui para a gente trabalhar hoje é um assunto que eu acredito que alguns de vocês que estão aqui comigo ao vivo já ouviram falar sobre, né? E costuma ser, quando a gente estuda cálculo 1, costuma ser uma das coisas que a gente mais gosta, né, quando a gente faz cálculo 1. Quando vocês forem veteranos, já tiverem passado pelo cálculo 1, né, vocês vão entender bem, assim, isso, né, talvez nem precise chegar lá, talvez vocês já entendam isso muito bem. É engraçado que é um assunto, assim, que chega no começo da disciplina de cálculo 1, né, vamos ministrar cálculo 1, aí tem o pessoal que está fazendo a disciplina pela segunda vez, né, e aí eles chegam e aí a gente vai aprender, né, dentro das coisas, a gente vai aprender a calcular limites. A primeira pergunta que o aluno que já passou pelo cálculo 1 faz é: posso usar aquela regra, né? Vocês sabem que regra eu tô falando? Bom, sabem, né, porque eu falei lá no chat, mas quantos aqui já ouviram falar da regra de L'Hopital? Quantos já ouviram falar? Eu tenho certeza que uma galera aqui já ouviu, talvez não todos, né? Já ouviram, gente, falar sobre... O Júlio está dizendo que não, nunca ouviu falar, nunca ouviu falar do nome L'Hopital na vida. É isso? Daniel pela CIEP, Miguel também já ouviu, o Vitor ouviu uma vez, talvez ouviu uma vez, né? O Júlio dizendo, nunquinha, né? Não faço ideia de quem seja esse tal de L'Hopital, né? Pois é, L'Hopital foi um marquês, era um cara muito rico, influente, né, na sociedade da época, né. Confesso que eu não tenho agora muita certeza se é século, talvez fim do século XVII e início do século XVIII, teria vivido o Marquês de L'Hopital, né, e Emanuele está dizendo que na CIEP também, né. Pois é, esse cara, ele era, como eu falei, um cara muito rico, muito influente, e era matemático, mas dizem as más línguas que era um matemático meio meia boca, digamos, sabe? Não tinha lá muita, né? Mas era um cara que queria muito, assim, ter seu nome registrado e queria muito fazer alguma coisa assim que todo mundo lembrasse do nome dele. E na falta né, de criatividade, né, ele usou do seu poder, da sua influência e do seu dinheiro, segundo contam as más línguas, tá? Pode ser que não, né? Talvez fosse o L'Hopital contando essa história, ele contaria diferente. Talvez ele contaria que numa bela manhã de sol lhe veio um insight, e então ele estabeleceu a regra que posteriormente ganharia o seu nome, né? A regra de L'Hopital. Mas outros dirão que não, ele queria muito ter um negócio ali, mas não conseguia, mas tinha uma família, né, que era contemporânea, né, assim, uma galera ali viveu na mesma época que ele, família Bernoulli. Vocês já ouviram falar do nome Bernoulli? Já ouviram esse? Não? Pois é, Guilherme falou que já, né? Bernoulli talvez seja a família com a maior quantidade de matemáticos que entrou para a história da matemática, porque fez muita coisa importante de todos os tempos, né? Exatamente, equação de Bernoulli, tem um monte de coisa. A questão é que, quando a gente fala equação de Bernoulli, a pergunta tem que ser, qual Bernoulli? Né? Porque teve o Johann Bernoulli, teve o Daniel Bernoulli,
teve mais uma galera, nem lembro o nome deles todos, mas é uma família de matemáticos. Pois é, dentre essa família de matemáticos, um deles, o Daniel, teria aprovado uma regra muito interessante, teria estabelecido uma regra muito interessante para cálculo de certos limites, e que tornava o cálculo dos limites muito mais direto, muito mais simples, desde que estivéssemos de posse do conceito de derivada. Então, assim, conhecendo-se o conceito de derivada, sabendo se manipular bem com o cálculo de derivadas, a técnica que Daniel Bernoulli estabeleceu para calcular limites, ela se tornava extremamente mais simples. E então, L'Hopital teria crescido os olhos para a regra, né, de Bernoulli e oferecido ali uma quantia em dinheiro significativa. Daniel teria concordado, olha, isso vem bem a calhar, e teria vendido, então, aquele feito que ele tinha feito, aquele resultado, que, então, L'Hopital teria publicado no seu livro, e a regra, de fato, era muito boa, a técnica era muito boa, e, de fato, se popularizou, e era a regra que estava no livro do L'Hopital, portanto, é a regra de L'Hopital, mas que, na verdade, não teria sido feita por L'Hopital. L'Hopital teria, na verdade, comprado a regra. E se a ideia dele era fazer o nome dele ficar na história, digamos que ele foi bem sucedido na sua estratégia, porque onde quer que alguém faça um curso de cálculo 1, o nome de L'Hopital estará lá. Né? Tá, mas por que essa regra é tão legal? Por que quando a gente faz cálculo 1, a gente vai amar tanto essa regra? Então é isso que a gente vai entender, tá bom? É possível, o pessoal da CIEP, me corrijam se eu estiver enganado, mas é possível que aqueles aqui que já viram a regra de L'Hopital, apenas a vocês foi exposta a regra. Confere? Disseram para vocês, olha, a regra de L'Hopital é essa daqui, ó, pá, né? Meteram a regra lá na cara de vocês e a partir daí agora use a regra, né? Acho que vocês já perceberam que eu não consigo, isso fere a minha alma fazer as coisas desse jeito. Simplesmente chegar aqui, despejar uma regra, e aí, olha, essa é a regra, engula, e agora vamos praticar a regra. Né? Eu não consigo fazer isso. Assim, talvez em alguns momentos até eu devesse fazer, mas eu não consigo. Fere meus princípios, assim, mais profundos, sabe? Mas também, assim, a regra de L'Hopital, na sua totalidade, em tudo que ela abarca, não é fácil da gente poder enxergar a lógica por trás dela. Então, o que eu vou fazer aqui nesse primeiro momento aqui da nossa aula? Eu vou considerar um caso bem particular, um caso bem específico, e para esse caso bem específico e bem particular, a gente vai tentar enxergar a lógica por trás dessa regra que foi apresentada a vocês, para aqueles que foi apresentado. Para quem não foi apresentada essa regra, só vem junto comigo, que no final a gente vai encontrá-la, tá bom? Bom, e o contexto bem específico que eu vou considerar aqui é o seguinte, aqui eu estou considerando duas funções, tá? Uma função f de x e uma função g de x. E eu estou pedindo dessas funções algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu estou pedindo é que essas funções sejam deriváveis, tá? Ambas têm que ser deriváveis, ou seja, elas têm derivadas em todos os pontos do seu domínio. Assuma que o domínio dela seja a reta toda também, tá? A gente não está preocupado com isso. Então, essa é a primeira coisa que eu estou assumindo dessas duas funções, elas são deriváveis. Segunda coisa que eu estou assumindo dessas funções, f de 0 vale 0, e g de 0 também vale 0, tá bom? Estou assumindo mais essa coisa. Tanto a função f quanto a função g levam 0 no 0, ok? Outra coisa que a gente também vai assumir é que quando eu derivo a função g e aplico no 0, o resultado diz, eu sei que existe porque g é derivável, né? Se g é derivável, então ela é derivável também no 0. Então, g' de 0 existe, a gente já sabe disso. O que eu estou acrescentando aqui é que g' de 0
não é zero. Tudo bem? G' de zero não é zero. E uma última coisa que eu vou acrescentar é o seguinte, tanto a derivada da f quanto a derivada da função g, ambas são contínuas no zero, certo? E aqui continuidade naquele sentido que a gente já abordou, né? Se eu faço o limite de f' de x para quando x tende a zero, o resultado disso dá f' de zero. E se eu fizer o limite de g' de x para quando x tende a zero, o resultado disso será g' de zero. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, gente? Até aqui, tudo em ordem? Sem problemas? Maravilha. Beleza. Então, qual é a pergunta aqui? A pergunta é a seguinte. Então, pergunta. Pergunta. Qual é o valor, né? Qual é o valor desse limite aqui? Limite para x tendendo a zero de f de x dividido por g de x. Essa é a pergunta. Opa, isso aqui é igual. Ok? A pergunta que a gente quer responder aqui é essa, né? Dadas essas condições todas que eu impus aqui, certo? Quanto vale esse limite? Limite de f de x sobre g de x. Bom, e aqui a gente lembra, né? Quando você quer calcular um limite, a primeira coisa a fazer é testar se essa expressão apresenta indeterminação quando eu troco x, nesse caso, por zero. Então, a primeira coisa a fazer é troca x por zero nessa expressão. O que a gente obtém quando fazemos isso? É indeterminação? Sim ou não? É indeterminação? Sim ou não? O que vocês me dizem? Sim, né? É indeterminação. Que tipo de indeterminação? Que tipo de indeterminação aparece aqui? Zero sobre zero. Perfeitamente. Perfeitamente. Né? Como a gente está assumindo que f de zero é zero e que g de zero é zero, a indeterminação que aparece aqui é do tipo zero sobre zero. Bom, se tem indeterminação, para calcular esse limite, a gente precisa proceder com argumentos lógicos, proceder com manipulações algébricas dessa expressão, de modo a eliminar essa indeterminação de alguma forma. Certo? É isso que a gente vai tentar fazer aqui a partir de agora. Tudo bem? Esse vai ser o nosso trabalho aqui. Bom, então que tipo de manipulações a gente vai fazer aqui? Bom, eu vou fazer aqui a manipulação que eu sei que vai conduzir para a resposta ao valor desse limite, né? Fique tranquilo de que, assim, isso aqui, se isso aqui fosse um exercício, por exemplo, eu colocasse, ó, as condições são essas, calcule esse limite. Muito provavelmente, você não conseguiria fazer isso, tá? Por quê? Porque não é uma ideia, assim, que é natural. A gente tem que usar de mecanismos um tanto artificiais, no sentido de que, sabe aquela coisa que o professor está fazendo ali, está explicando alguma coisa, de repente ele tira um coelhinho da cartola, assim, e você fala, tá, mas como que eu pensaria nisso? Sabe, vocês já se depararam com coisa assim, né? Você até entende o negócio. Não, beleza, eu entendi o que você está fazendo, o que você fez. E eu concordo que isso pode ser feito. Mas eu jamais me vejo em condições de fazer isso. Então, assim, é possível que você tenha esse sentimento aqui agora. E tá tudo bem, tá? A única coisa que eu espero aqui é que você consiga me acompanhar nesses passos lógicos. Que cada um deles faça sentido para você, tá bom? Agora, por que que os passos são assim e não de outra forma? Olha, aí a gente precisaria ir lá nos primórdios, né? E poder entender que isso é fruto de um processo de dedução, né, de pensamento mesmo, de tentar resolver esse tipo de problema,
que não foi L'Hopital, né, já adianto a vocês, mas que precisou ser feito. E, assim, a única coisa que isso deve ilustrar para a gente é que, de fato, olha, é uma ideia que é brilhante, porque não é fácil de se deduzir. Imagine que isso não existisse, né? E daqui a pouco a gente vai chegar na regra, e aí vai ficar tudo mais, assim, visível para vocês, mas se eu estou num ponto em que a regra de L'Hopital ainda não existe, deduzi-la não é uma tarefa fácil, não foi uma tarefa fácil, por isso foi algo tão significativo. Por isso foi algo digno de assim, ganhar um lugar, não só na história, mas no hall de conhecimentos que estão englobados dentro do contexto do cálculo diferencial integral. Ok? Então, me acompanhe nesses passos lógicos que a gente vai fazer. Não se preocupe se você tiver essa sensação de que eu jamais pensaria nisso, né? Eu jamais pensaria nisso sozinho também, muito provavelmente, não tivesse em algum momento da vida tido conhecimento disso. Alguém me apresentou isso. E aí eu entendi, eu assimilei, né? Então, fique tranquilo, porque é natural, tá? Mas eu preciso que vocês me acompanhem e concordem comigo em cada passo. Então, vamos lá. Esse limite, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou reescrever ele aqui, limite x tendendo a zero. Então, aqui eu vou só reescrever f de x, g de x. Ok. Agora, então aqui eu só escrevi a mesma coisa, tá? F de x sobre g de x. Se eu subtrair zero aqui em cima, e eu subtrair zero embaixo, eu altero a expressão né, que a gente está querendo calcular o limite? Não altera nada, né? É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou subtrair zero, só que o zero que eu vou subtrair em cima, eu vou escrever ele assim, ó. F de zero. E o zero que eu vou subtrair embaixo, eu vou escrever ele assim, ó. G de zero. Tudo bem? Bom, por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que f de zero é zero, porque g de zero é zero. Então, de fato, a única coisa que eu fiz foi subtrair zero em cima e subtrair zero embaixo. Não altero a expressão se eu faço isso, né? Subtrair zero de algo é não fazer nada, né? É deixar tudo como está, né? Ok. Beleza. Esse primeiro passo, todo mundo tranquilo? Sem problemas, né? Não alterei nada, tranquilo. Agora, se eu faço o seguinte, se eu venho aqui e escrevo isso aqui assim, ó, limite x tendendo a zero, e aí o que eu vou fazer nessa expressão vai ser algo assim. Um pouquinho maior aqui, aí aqui em cima vou fazer assim, e aqui embaixo vou fazer assim. E aí em cima, aqui eu tinha, né, f de x menos f de zero, então só copiei, e aqui embaixo eu tenho g de x menos g de zero. Agora, se eu fizer o seguinte, então, aqui por enquanto eu não mexi nada. Em cima eu tenho f de x menos f de zero, embaixo eu tenho g de x menos g de zero. Agora, se nessa expressão, o que está lá no numerador, né, que era f de x menos f de zero, eu venho aqui e divido por algo. Eu dividi por alguma coisa aqui em cima. E lá embaixo, g de x menos g de zero, eu venho e divido pela mesma coisa. Eu altero a expressão. Se eu tenho uma fração, tá? Tem uma fração, sei lá, meio, 1 sobre 2. Aí eu pego 1 e divido por 2. E aí tudo isso dividido, eu pego 2 de baixo e divido por 2. Eu altero o valor dessa fração se eu
divido em cima e embaixo nessa fração por uma mesma coisa? Altero o resultado da fração? Não, não altero. Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, o que vai entrar dentro desse quadradinho verde é a mesma coisa que vai entrar dentro desse quadradinho verde aqui embaixo, certo? Se eu coloco a mesma coisa aqui, e claro, que seja uma coisa que não seja zero, né? Porque se for zero, a gente, né, vai ter aquele problema de você está dividindo aí por zero e tal. Então, se eu colocar uma coisa aqui que eu sei que não é zero, e outra coisa aqui que eu também sei que não é zero, tranquilo, né? Eu não altero a igualdade. Essa coisa que a gente vai colocar é isso aqui, ó. X e x. Ok? E eu vou só agora reescrever essa expressão, né? Só deixar ela menos poluída, né? Então, ó, eu escrevi a mesma coisa. Aliás, eu posso garantir que esse x que eu coloquei aqui e aqui não é zero? A gente tem essa garantia ou não? Temos a garantia de que x não é zero? Tem, né? Tem. E por que que tem? Por que que tem? Por causa do limite. Exatamente. Limite para x tendendo a zero implica que x nunca vai ser zero. Ele vai estar terrivelmente próximo de zero, mas nunca será igual a zero, né? Então, vou só reescrever isso aqui agora. E aqui eu vou usar uma propriedade de limite que a gente aqui está aceitando de maneira intuitiva, que é a seguinte: se você tem um limite de um quociente, e se a coisa de baixo, o limite, não for zero, então eu posso escrever isso assim: limite do quociente é limite do que está em cima dividido pelo limite do que está embaixo. Certo? Eu vou usar então essa propriedade, tá? Então, isso que está aqui, eu vou reescrever assim, ó. Vou pôr uma barrinha aqui, e aí vai ficar assim. Em cima vai ser limite para x tendendo a zero, de f de x menos f de zero, dividido por x. E embaixo vai ser limite para x tendendo a zero, de g de x menos g de zero dividido por x. Ok? Vocês conseguem enxergar essa propriedade de limite, como é que eu estou usando aqui? Não sei se ficou claro, é um negócio bem sutil, né? Mas uma coisa é limite de um quociente, outra coisa é quociente de dois limites. Entenderam? Existe uma propriedade de limite que diz que essas coisas são iguais, e aqui isso só é válido se o limite da expressão de baixo for diferente de zero. Então a gente precisa ver aqui, quando a gente conclui essa conta, se de fato a coisa de baixo, o valor não é zero. Porque se for, aí isso fica invalidado, tá? Isso só vale limite do quociente igual a quociente dos limites se o denominador, o valor do limite do denominador não for zero. Tudo bem? Ok. Agora, vocês conseguem olhar para essa expressão aqui de cima, ó, limite para x tendendo a zero de f de x menos f de zero dividido por x, e me dizer se vocês enxergam nisso algo de familiar? E se sim, o que vocês enxergam nisso? O que seria limite de f de x menos f de zero dividido por x quando x tende a zero? O que é isso? Está claro para vocês? É a derivada. O Victor também está dizendo que enxerga uma derivada. É uma derivada. É a derivada da f, né? Mas é a derivada da f em que ponto? Esse que é o negócio. É a derivada da f em qual ponto? Em ponto zero, o Victor está dizendo. Guilherme também. Vocês concordam, gente, que isso que está escrito aqui é precisamente a derivada da função f no ponto zero? Vocês concordam com isso? Vocês conseguem enxergar isso? Faz sentido?
Vocês conseguem ver que isso aqui é a derivada no zero? Na dúvida, escreve aí, né? O que seria, por exemplo, a derivada, vou colocar aqui assim, no cantinho, né? Vou por aqui. O que que é f' de A? F' de A, em uma das formulações que a gente fez, era isso aqui, né? Limite para x tendendo a A de f de x menos f de A dividido por x menos A. Não é essa formulação, ou uma das possíveis formulações de expressão para a derivada em termos de limite? A Vitória que está perguntando por quê. Você concorda que essa expressão que eu escrevi aqui, né? Aqui, A pode ser qualquer coisa. Pode ser 1, 2, 3, 50, tá? Mas concorda que a derivada de uma função f no ponto A pode ser expressa em termos de um limite desse tipo? Limite de f de x menos f de A sobre x menos A, para quando x tende a A? Sim ou não? Então, a pergunta é aqui. Vocês concordam que essa é uma das formulações para a derivada? Sim. Né? Todo mundo concorda. Certo? Todo mundo concorda. Agora troca A por zero naquela expressão. Se você trocar A por zero aqui, dá o que está aqui embaixo, sim ou não? Sim, sim. Portanto, podemos concluir isso, ó. Isso aqui é igual, em cima deu f' de zero. Né? A conclusão, então, é que em cima deu f' de zero. E embaixo? Embaixo deu o quê? O que deu embaixo? G' de zero. Perfeitamente. G' de zero. G' de zero. Agora aqui é aquela história, né? Essa conta só estará validada se a gente tiver a garantia de que o denominador nessa expressão não é zero. Temos essa garantia? Temos essa garantia? Sim ou não? Tem, né? Tem. Aliás, é o que eu coloquei aqui, né? Meu terceiro pontinho vermelho garante justamente isso. Aliás, por que eu escrevi essa condição? É justamente para chegar aqui embaixo e poder dizer que, olha, essa expressão é válida, né? Se eu não tivesse já colocado aquela condição, a hora que chegasse aqui, eu ia dizer assim, olha, agora daqui para cá, eu só posso assumir que isso aqui é válido se o g' de zero for diferente de zero. Por isso eu já botei a condição lá desde sempre, né? Então, ó, a gente usou essa condição, que f de x e g de x são deriváveis. A gente usou que tanto f quanto a g se anulam, né, no zero. A gente acabou de usar a informação de que g' de zero seja diferente de zero. A gente ainda não usou a informação de que f' e g' são contínuas no zero. Né? Pois a gente vai usar isso agora. Significa dizer que f' e g' são contínuas no zero. Significa que limite de f' de x, para quando x tende a zero, é igual a f' de zero. Vocês concordam comigo? Vou repetir. Dizer que f' é contínua no zero, significa dizer que limite de f' de x, para quando x tende a zero, é igual a f' de zero. Não é isso a nossa concepção de continuidade, quando a gente vai tentando captar, em termos da noção de limite, no final das contas não foi isso que a gente concluiu, foi algo que a gente tratou já umas várias aulas atrás, né? Mas a ideia era essa, né? A função será contínua no ponto se, a hora que eu faço x tender a esse ponto, f de x vai tender para f do ponto. Essa que era a caracterização de continuidade, né? Via limite. Então, isso significa que essa expressão que a gente obteve aqui, ela pode ser reescrita assim, ó. Acho que dá para enxergar, né? Vou escrever aqui. Ela pode ser reescrita assim. Limite para x tendendo a zero de f' de x
dividido por... Agora me digam se vocês concordam com isso ou não. Dizer que f' e g' são contínuas no zero implica dizer que essa coisa é igual a essa coisa? Faz sentido para vocês? Vocês conseguem enxergar a validade desse argumento? Sim? Né? Então, o que eu estou usando aqui? Justamente que limite de para x tendendo a zero de f' de x é f' de zero. E por quê? Porque f' é contínua no zero. A mesma coisa para g'. Né? Então, olha só, a pergunta que eu tinha feito era qual é o valor desse limite de f de x sobre g de x para quando x tende a zero. Sem essa expressão, eu já tinha chegado no valor desse limite. Né? O valor desse limite é f' de zero dividido por g' de zero. Pronto, calculou o limite. O problema é que esse é o valor, nesse caso bem específico, onde todas essas condições são válidas. Né? Só que a gente pode observar que essa expressão é a mesma coisa que essa última. Então, a conclusão que nós tivemos aqui, vamos ver se isso ficou claro para vocês, é que, ó, olha só que coisa interessante. O limite de f de x sobre g de x, para quando x tende a zero, no final das contas, foi igual ao limite para x tendendo a zero, ó, a mesma coisa, de f' de x dividido por g' de x. Olha que coisa maluca e curiosa, né? O valor desse limite, nesse caso, pelo menos, é igual ao valor do limite quando eu coloco linha em cima e embaixo. Né? É assim, o limite do quociente de duas funções, nesse caso, deu igual ao valor do limite do quociente das derivadas delas. Vocês conseguem perceber que é isso que aconteceu? Ficou claro isso para vocês? Não é um negócio curioso? Limite de f de x sobre g de x igual a limite de f' de x sobre g' de x. Não é interessante? Agora, tá, isso aqui a gente acabou de ver que vale, isso aqui justifica, não deixa dúvidas de que isso vale, desde que essas condições sejam satisfeitas. A questão é, essa mesma regra, essa mesma fórmula, vale em contextos bem mais gerais do que esse que a gente considerou. Esse aqui é um caso particular que me permite mostrar essa conta para vocês e conseguir chegar até aqui sem que vocês simplesmente abandonem a chamada, né, de medo. Né? Você conseguiu chegar aqui vivo, não conseguiu? Vocês estão todos vivos, bem. Os que eu estou vendo a carinha aqui estão todos tranquilaços aí. Né? Não doeu chegar até aqui? Não, né? Tranquilo. Mas olha só, a gente conseguiu, então, com passos lógicos, que a gente conseguiu assim, concordar com cada um deles, a gente conseguiu sair dessa expressão, limite de f de x sobre g de x, para x tendendo a zero, e chegar nessa, limite de f' de x sobre g' de x, para x tendendo a zero. Pois é, o que diz a regra de L'Hopital? Ela diz que essa igualdade vale, não só nesse contexto, mas em contextos muito mais gerais do que esse. Né? Na prática, você quer calcular um limite cuja indeterminação seja do tipo zero sobre zero, então, como é que a regra de L'Hopital se mostra na prática? Você vai calcular um limite, né? Tem uma coisa em cima e outra coisa embaixo. E aí, na hora de calcular esse limite, você vê que a indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, se a indeterminação do tipo zero sobre zero, você está em condições de usar a regra de L'Hopital. E o que diz a regra de L'Hopital? No popular é assim, deriva em cima, deriva embaixo. Não é regra do produto, tá? Não é pegar a expressão e aplicar a regra do produto para derivar a expressão. É muito mais simples do que isso. É deriva em cima e deriva embaixo, olha só. É f' de x dividido por g' de x. E aí você vai obter um novo limite. Esse novo limite, agora você vê, pô, eliminou a indeterminação? Se sim, e se você conseguiu calcular esse limite, pronto. Esse é o valor do limite daquela expressão original. Essas coisas coincidem, e é isso que diz a regra de L'Hopital. Então, e o que é mais legal ainda do que tudo isso? Não precisa ser só para o zero, tá? Aliás, nessa conta mesmo, onde eu coloquei zero, eu poderia ter colocado qualquer outro número, vocês concordam? O argumento seria igualzinho.
poderia ser x tendendo a, né? Onde a pode ser qualquer coisa. Poderia ser, inclusive, infinito. Aqui no lugar do zero, poderia ser limite para x tendendo a infinito. Tanto mais infinito quanto menos infinito. A regra continua valendo. E a regra também continua valendo se a indeterminação, ao invés de ser do tipo zero sobre zero, for do tipo infinito sobre infinito. Então, se você chegou lá e se deparou, você vai calcular um limite. Você se deparou com um limite e viu que a indeterminação é do tipo infinito sobre infinito. Você também pode aplicar essa regra, a regra de L'Hopital. Né? E o que a regra vai dizer é que você deriva em cima, deriva embaixo, obtém um novo limite, calcula esse novo limite. Se você conseguiu calcular esse novo limite, e ele existe, né, o valor dele existe, pode ser finito ou infinito, tanto faz, mas esse valor que você obteve, de f' dividido por g' de x, é igual ao valor do limite de f de x sobre g de x que você tinha antes. Certo? E, em suma, essa é a regra de L'Hopital. Né? É uma regra que, de fato, assim, torna o processo do cálculo de limites muito mais simples. Né? Muito mais simples. E, assim, na segunda parte da nossa aula aqui, a gente vai fazer alguns exemplos, eu vou calcular alguns limites com vocês, e vocês vão ver o quanto isso simplifica a vida. Né? Agora, qual que é o problema disso? O problema é que é uma regra que envolve e que pede que a gente já tenha o conceito de derivada, entendeu? Então, assim, se eu não trabalhei ainda o conceito de derivada, eu não posso usar L'Hopital, eu não posso apresentar L'Hopital, porque a regra de L'Hopital, ela depende do conceito de derivada. Vocês conseguem perceber isso? Né? Então, por exemplo, quando chega o veterano lá, posso, na primeira prova de cálculo 1, onde eu não vi derivada ainda, usar L'Hopital? Qual que é a resposta? Não, não. Se a gente não viu L'Hopital, se a gente não viu derivada, a gente não tem como poder conceber L'Hopital, né? Mas, de fato, quando a gente já está em condições de fazer isso, o processo de cálculo de limites, ele fica bem mais simplificado. E é por isso que a gente ama tanto a regra de L'Hopital, porque ela de fato simplifica e facilita muito a vida da gente. Certo, gente? Vamos fazer aquela paradinha?